Bom, gente, então dando continuidade aos nossos vídeos sobre a Grécia Antiga, esse de hoje ele discute, né, ou tentaria apresentar o período homérico, tá? Lembrando que a divisão da história grega, né, então é o período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e o período helenístico. Então, hoje eu vou apresentar algumas questões, alguns pontos que envolvem ou que caracterizam o período homérico. A primeira coisa é o porquê do termo homérico, né? E, e aí a gente logo lembra da figura de Homero, né? O período da Grécia Antiga também caracterizado pelos chamados feitos ou contos homéricos, né, extraordinários, né? E dentre os contos de Homero, eu trago aqui a Ilíada, tá? Que narra, né, o que discute a, a chamada Guerra de Troia. Tá? Então, na Ilíada, Homero descreve o momento em que as diferentes cidades, estados da Grécia se uniram e foram guerrear contra os troianos. Então, é uma narrativa muito conhecida, né? Sobretudo pelo o termo que está aí representado nessas duas imagens, né? O chamado presente de grego, né? Que sem conseguir invadir a cidade de Troia, os gregos deixam um suposto presente, né? Um gigante cavalo de madeira para os troianos, e os gregos saem, né, para que desse a impressão que tinha ido embora e que tinha deixado esse presente. Dentro desse cavalo gigante de madeira tinham vários soldados gregos. Os troianos aceitaram o presente, né, levaram para a sua cidade, e aí, de madrugada, os soldados saem desse cavalo de madeira enorme, abrem os portões para que os soldados do exército grego pudessem invadir desta feita a cidade de Troia e destruir completamente a cidade, vencendo então assim com essa estratégia a chamada, né, a grandiosa Guerra de Troia. Tá? Então esse tema vocês podem aprofundar se quiserem assistindo ao filme Troia, né, que eu coloquei aqui essa imagem, né, estrelado pelo Brad Pitt. Tá? Então é uma ideia, claro que lembrando que todo filme, né, é uma construção, é uma representação para que a gente não o compreenda como uma verdade absoluta, né, mas como algo que a gente possa assistir para compreender talvez um pouco ali o contexto, né, alguns aspectos da narrativa da Ilíada, tá? Ou, né, como eu trago também na imagem, ler, né, o próprio poema, né, que narra a Guerra de Troia do Homero, chamado Ilíada. Um outro poema do Homero, né, muito conhecido, é a Odisseia, tá, que narra então o retorno de Ulisses, ou Odisseus, por isso o termo Odisseia, né, de volta para sua casa depois de quase 10 anos, cerca de 10 anos, guerreando na chamada Guerra de Troia. E aí quais foram as aventuras, os problemas dessa volta de Ulisses, que teria durado mais cerca de 10 anos, né, o que ele enfrentou nesse seu retorno, quais foram as aventuras, os problemas, dificuldades sofridas por Ulisses, ou por Odisseu, né, nessa volta. Então isso é discutido num outro poema de Homero chamado Odisseu. Então fica aí também essas duas dicas para a gente compreender essas ideias, né, né, ou algumas características desse período através da narrativa do Homero.
Sobre o período, né, homérico e de maneira aqui mais pontual, né, a gente vai perceber que esse é um período caracterizado pelos grupos familiares que denominam o que nós chamaremos de gêneros, né? Ou seja, a principal organização social desse período se dava em unidades familiares que nós, né, grupos familiares, né, que nós chamamos de gêneros. Cada gênero tinha uma liderança que nós chamamos de paterfamílias, né, que era uma figura, uma pessoa que desenvolvia, né, as funções de sacerdote, juiz e chefe militar. Nesse período, né, dentro dessa organização, a terra e todos os bens para trabalhar nesta terra pertenciam a todos, pertenciam à comunidade. Esses bens eram comuns a todos, eram coletivos. Tá? Então, o que caracteriza, tá, uma ideia de comunidade mesmo, né? De que ali tudo era comum a todos, né? O que gerava, né, uma certa igualdade, né? Ali já que não tinha aquela diferença no fato de que uns tinham terras, outros não, uns tinham os bens para produzir e outros não. Então, o que estava ali era disponível a todos. Né? A partir do século 8 a.C., então, houve um aumento, né, da população, que, claro, vai gerar uma demanda maior por alimentos, se cresce a população, né, então vai haver uma necessidade de produzir mais para alimentar aquela população em crescimento. Né? Então, vai haver a necessidade de se ampliar as áreas produtivas e isso gera uma disputa pelos controles dos diferentes gêneros, né? Que eram, né, quem tinha, né, dentro daquela organização que eu falei antes, né, posse das terras, mas de maneira ali coletiva onde todos podiam produzir. Mas quando surge essa essa necessidade maior pela produção, pela terra, então a disputa pelo controle desses gêneros também irá aumentar, né? O que vai gerar uma crise, então, pelo controle, né, dessas terras, desses gêneros, e que isso vai, infelizmente, contribuindo para que aos poucos aquela ideia de posse coletiva desses bens vá se perdendo ou desaparecendo gradativamente com o tempo. Isso gera como consequência a concentração desses bens, né, cada vez mais nas mãos ou de posse de um grupo cada vez menor. Tá? Então, como era que isso acontecia? Ah, o, os paterfamílias, né, que era a principal liderança dentro dos gêneros, eles começam a distribuir, né, as melhores partes de terras, né, para aqueles que eram mais próximos do ponto de vista familiar. Né? Ou seja, os parentes mais próximos, como eu coloquei aí, dos paterfamílias, eles receberam as terras maiores e melhores. Isso é o início dessa concentração de terras e dessa desigualdade, porque se uns têm mais terras e melhores, vai significar um pouco na frente, né, que aqueles que não têm essas maiores terras ou melhores, isso acaba gerando como consequência uma desigualdade. Tá? Então, de fato, né, a principal consequência foi o surgimento de um restrito grupo, né, de privilegiados, né, que a aristocracia, nós chamamos de eupátridas, né, nesse período. Então, quem eram os eupátridas? Então, esse pequeno grupo aristocrático, privilegiado, que detinham as terras em sua grande quantidade, em sua maior quantidade e com a qualidade melhor, que vai gerando, né, em suas gerações esse grupo aristocrático denominado de eupátridas. Né? Então, isso levou, como eu disse antes, né, à consolidação da desigualdade, né, e vai refletir na ordem, em toda a ordem social da Grécia, gerando justamente essa desigualdade social. E isso
a gente vai ver desencadear mais na frente, né, na união de diferentes gênios. Essa união, né, de alguns desses gênios, né, vai desencadear no que nós chamamos de fatrias. Né? Essas fatrias depois desenvolvem-se para o que nós vamos denominar tribos, e as tribos depois desenvolvem-se para o que nós vamos chamar na Grécia Antiga de cidades-estados. Tá? Então, chegando nesse período aí de transição, a partir da união dos gênios em fatrias até as cidades-estados, então a gente já está aí no final do período homérico e início do período arcaico, que nós vamos discutir em um outro vídeo, tá? Então, sobre o período homérico, basicamente é isso que vocês precisam compreender. Essa diferença que vai existir desde quando surge aí no período homérico os primeiros gênios, o que os caracterizam, nessa questão da coletividade da terra e dos bens, o fato de serem chefiados pelos paterfamílias, né, como a crise gerada pela necessidade de terra gera como consequência a concentração dessa terra, que como consequência gera uma elite aristocrática, que nós chamamos de eupátridas, que gera como outra consequência a desigualdade social, tá? E até chegar a esse momento em que os gênios eles se unem, alguns grupos de gênios se unem formando as fatrias, né, para ficarem mais fortes, para tentar sobreviver a esse período de disputas, né, de disputa por terras e tal, e como isso vai se desenvolvendo, crescendo, até chegarmos à ideia de cidades-estado, que é o que a gente vai ver, né, no próximo vídeo, e que na Grécia Antiga, já adianto para vocês, nós teremos aí como para citar duas, né, das principais cidades-estados da Grécia, Atenas e Esparta. Tá? Então até o próximo vídeo. Um abraço a todos, né, e fiquem com Deus. Até mais.